E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma crítica sobre Star Wars, a Ascensão de Skywalker. Quer saber minha opinião? Fica aqui. Galera, hoje acabei de assistir o filme e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme. Vou falar pra vocês sobre o fechamento dessa história que iniciou 42 anos atrás, em 1977. Eu não tinha nem nascido ainda. Então eu separei o filme em diversos pontos para nós fazermos uma análise dele, tá? Digo a você, esse vídeo tem spoiler, eu vou falar de todo o filme. Então se você não assistiu o filme, para esse vídeo, vai lá assistir seu filme e volta para ouvir minha interpretação sobre ele. A primeira coisa que a tratar é sobre o traidor. Olha só. Então a primeira coisa que nós precisamos analisar nesse filme é o traidor. Se você assistiu, você sabe que tem um traidor no filme. Um traidor da nova ordem, né? Da primeira ordem. Um traidor dentro da primeira ordem que passa uma informação para eles. Pessoalmente, eu não gostei desse trecho do filme. Por quê? Porque eu achei que, assim, foi um artifício de roteiro para o filme engatar mais rápido. Para eles entregarem algo necessário para os atores, os personagens, no caso, já no início do filme. Então começa com uma mensagem de áudio falando que o imperador estava vivo. E essa informação chega até os rebeldes e chega também até a Rey, que está em treinamento junto com a Leia. E este traidor conduz os heróis a encontrarem o artefato necessário durante todo o filme. Então, assim, esse traidor foi só um artifício de roteiro, que é o General Hux. Então, essa parte do traidor eu achei um artifício de roteiro fraco. Tá? Mas foi um artifício rápido, em que eles tinham um traidor, pegaram a informação e com a informação eles avançaram. E depois, quando mostrou que era o General Hux, que ficou muito na cara, né? O argumento dele é que ele não estava nem aí para resistência, mas é que ele não queria que o Kylo Ren vencesse. Então esse para mim é um ponto negativo do filme, tá? Não que me incomodou no filme, não me incomodou essa questão, mas você vê que é um artifício de roteiro para fazer o roteiro se tornar um pouco mais rápido e chegar onde eles queriam, né? Podiam ter feito de outra forma. O segundo ponto é sobre o artefato. Aquele artefato cúbico, né? Aquele triângulo, né? Verde, que mostra a localização do planeta onde o imperador está, o Palpatine. Que o Palpatine voltou à vida e aquele é um localizador de como entrar lá, de como chegar até lá, tá? Então aquele artefato, eu gostei muito da ideia do artefato, só não gostei de que ele não foi apresentado nos filmes anteriores. Eu acho que podia ter tido mostras, pinceladas do artefato nos filmes anteriores, né? Dando uma mostra lá no Despertar da Força, nos últimos Jedi, e chegar agora a apresentar o artefato. Então, eu só achei isso, tá? Mas eu gostei da ideia do artefato, fazendo a localização onde ele está. Interessante que, no terceiro ponto, é sobre o lado negro da Força que eu quero citar para você. No momento em que o Kylo Ren chega, né, lá no início do filme, chega até a localização, né, descobre a localização, ele já tem o artefato, e aí ele vai até onde está o imperador, né, chega naquele planeta lá, tal, entra lá porque ele quer matar o imperador, porque ele quer ser o supremo líder, ele quer ser o imperador, então ele quer matar o imperador, esse é o objetivo dele. E o interessante aqui, um ponto a se observar, é sobre o lado negro da força. Porque em nenhum filme mostra o que é o lado negro da força. Nos 3 primeiros filmes, a Ameaça Fantasma, Ataque dos Clones e A Vingança do Sith, a única coisa que mostrava de lado do negro da força era o Imperador, né, que era o Darth Sidious, e um Sith que obedecia as ordens dele. Que podia ser o Conde Dooku, podia ser o General Grievous, podia ser o Darth Maul, mas não mostrava o que era o lado negro da força de verdade. Nos outros 3 filmes, na outra trilogia também, começando com Uma Nova Esperança e terminando no Retorno do Jedi, o máximo que mostra de lado negro da força é o poder que o Imperador tem, que ele vai usar só no terceiro filme, que é os raios, novamente saindo pelas mãos, e a obediência do Darth Vader. Mas neste filme ele mostra
Como que é o lado negro da força? As trevas. Quando Kylo Ren chega para matar o Imperador não movimenta mais as pernas, está apodrecendo, cego, boca preta, já não tem mais as pontas dos dedos, segurando, né, apoiado por uma máquina, porque ele não movimenta mais as pernas. E o interessante do lado negro da força é que todas as criaturas em volta, todos os seres vivos em volta, são criaturas horrendas. Tá? Mostrando que o lado negro da força não é bonitinho, é que é abissal mesmo, sabe? É terrível. Se você tá preparado para ser do lado negro da força, você tá preparado para ver aquilo ali. Então, eu acho que foi uma descrição, uma construção do que é o lado negro da força maravilhosa. Nenhum filme tinha mostrado essa opção, esse lado negro tão denso como é mostrado nesse filme. Então eu gostei muito, essa cena inicial parecia filme de terror. E quando você pensa, poxa, o lado negro da força, então é aquilo mesmo, parece um filme de terror. E é o único filme que narra como ele é de verdade. Então, ponto positivo, gostei muito dessa construção do que é esse lado negro. Outra é a motivação do vilão. A motivação do Imperador Palpatine, qual que é? Não é ele com aquele corpo, voltar a governar a galáxia. Mas ele diz que ele está em todos os lugares, que ele esteve em todos os Sith, e que ele pode transferir o corpo. Então qual é o objetivo dele? É que o Kylo Ren capture a Rey, porque o Lord Sidious, ele sabe que a Rey é o ser mais poderoso da galáxia, e ela, matando o Imperador, ele assume o corpo dela, se ela fizer isso com ódio. Então olha só como que é. Olha a ideia dele. A ideia dele não é ele naquele corpo. É ele abandonar o corpo e transferir a alma dele para a Rey, e com os poderes da Rey e os poderes dele, ele continuar do lado negro da força e usá-la para governar toda a galáxia. Então é uma motivação legal, ponto positivo. Gostei muito dessa motivação, porque ele não tem mais corpo quase. O corpo dele está praticamente destruído, então ele precisa de um corpo novo. Ponto positivo. A motivação do Kylo Ren é bem interessante, porque a motivação, a gente começa a ver o Kylo Ren primeiro como um psicopata lá no primeiro filme, né, Despertar da Força, né, caçando a resistência. Depois nós vemos uma relação muito forte entre o Kylo Ren e a Rey nos Últimos Jedis. Até algumas críticas falavam que os Últimos Jedis foram abandonados e o J.J. Abrams preferiu esquecer os Últimos Jedi. Não esqueceu não, esqueceu não. Porque aquela relação forte entre a Rey e o Kylo Ren se deu nos Últimos Jedi, quando os dois se encontravam. Eles saíam da dimensão que cada um estava e conseguiam interagir entre um e outro. Você vê que tem uma hora que ele tá na nave dele, ela tá lá na ilha. E eles conseguem interagir, ele consegue tocar nela. E essa interação só cresce ao longo de todos os filmes. Então a grande motivação do Kylo Ren é o quê? É matar o Imperador. Quando ele vê a oportunidade de dominar a galáxia, o que ele faz? Fala, então tá bom, você me dá todas as naves, me dá todo o poder, falando isso pro Imperador, e ele vai para trazer a Rey para o lado da força, para o lado negro da força, e juntos eles dois matarem o Imperador para ele governar a galáxia. Essa é a motivação dele. Ele quer ser o supremo líder, como ele já estava sendo no final de Os Últimos Jedi, quando ele mata o supremo líder Snoke. Então gostei da motivação do Kylo Ren. Ponto positivo, viu? Outro é a redenção do Kylo Ren. Por quê? Ele mostra-se como um psicopata no primeiro filme, no segundo mostra ele mais emotivo, porque conta um pouco da história dele, de como ele achou que o Luke ia matar ele e ele destrói toda aquela base onde ele estava fazendo treinamento de Jedi, né? E depois ele foge e vai pro lado negro da força, né? Onde ele já estava sendo influenciado pelo Darth Sidious, porque o Snoke era somente um corpo, e quem mandava no Snoke era o Darth Sidious, já daquela época. Então ele já estava sendo treinado, preparado pelo próprio Lord Sidious. Então a motivação dele começa a avançar. Então ele, o tempo inteiro ele sabe que ele tem uma ligação muito forte com a Rey, e ela também percebe. Mas ele ainda não entende por que dessa relação entre eles dois. Ele sabe da história dela, ele conhece a história dela. Só que essa relação se torna cada vez mais forte. Essa relação foi construída lá nos Últimos Jedi. Para chegar nesse filme, ela se tornar mais
intensa. E a redenção dele é quando a Rey vai até aquele planeta buscar o outro artefato, que eram dois, buscar o artefato, e ela tem um encontro com o Kylo, os dois lutam, e ela, naquele momento de luta entre os dois, é o momento que a Leia, a mãe do Kylo, morre. E ele sente, e quando ele sente, ele para, e solta o sabre de luz dele. E a Rey se aproveita daquela oportunidade, pega o sabre e fura o Kylo, praticamente para matá-lo. E aí quando ele cai no chão, né, ele não tenta se proteger, não tenta fazer nada, ela percebe que ele estava indefeso por causa da morte da Leia, que ela também tinha sentido. Então o que ele faz? Ele vai lá e cura o Kylo. Ali começa a redenção do Kylo. Então naquele momento, o que ele faz? Ele vê o pai dele, e naquele momento que ele vê o pai dele, ele joga o sabre de luz dele fora e ele volta para o lado da força como Ben, e a redenção dele avança, porque lá no final, quando a Rey está se encontrando com o Imperador, ele vai para salvá-la, luta contra todos os cavaleiros de Rey, mata todos eles e encontra com ela. Os dois lutam contra o Imperador, Lord Sidious, e os dois caem enquanto o Imperador cresce em poder. Ele é jogado para longe, todo mundo acha que ele está morto, a Rey se levanta, destrói o Lord Sith, e eu achei uma cena espetacular, porque ele está destruindo as naves lá em cima, e ela está atacando ele aqui com os dois sabres de luz, o sabre de luz do Luke e o sabre da Leia, e naquele momento ela destrói o Imperador e ela morre. E aí a jogada do destino, quando o Kylo Ren se levanta, sai, né, do buraco onde ele estava, se levanta, vai até ela, chega até ela e transfere a energia vital dele da força para ela. Ela volta à vida, dá um beijo nele. E naquele momento em que ela beija ele, ele acaba caindo morto, terminando a sua redenção pelo lado da força. O filme mostra, então, a vitória que a força tem. Mostra, eu gostei muito, porque é um filme agitado, é um filme intenso, é uma correria do início até o fim, com muita lógica. A única coisa que eu não gostei, como eu disse, foi apenas o artifício de usar o traidor. O filme, então, terminou de uma forma espetacular. Concluiu toda a história, deixou uma pontinha ou outra solta, que é necessário, não precisa explicar tudo, né? Mas ele foi satisfatório. Eu gostei muito, fiquei muito feliz com o filme. Então essa é a minha cara, eu gostei muito desse filme. Parabéns, J.J. Abrams. Você gostou desse vídeo? Curte, compartilha, se inscreve, ativa as notificações, manda pra todo mundo. Vamos construir os Cavaleiros de Ren. Quer dizer, vamos construir os mestres dos nerds. Um abraço e até a próxima.